Olá, tudo bom? Meu nome é Amanda. Hoje eu vim trazer o meu PCC de História da Educação, uma disciplina da minha grade curricular no meu curso de Letras em Inglês. Como licenciatura, nós aprendemos sobre esse assunto. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a análise que eu fiz sobre o livro didático de ensino fundamental. Esse aqui é do 5º ano, da FTD. E aqui no primeiro capítulo, nós temos os povos e culturas, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre os primeiros agrupamentos humanos, processo de sedentarização, surgimento das primeiras cidades próximas aos rios. Esses pontos aqui são as primeiras cidades, são todos próximos aos rios, estão vendo? Aqui. Depois nós temos a formação dos primeiros estados, que é um ponto importante, como nós primeiro víamos os nômades, os primeiros agrupamentos, eles não ficavam fixos em um lugar só. Mas após o cultivo na agricultura, após a pecuária, eles domesticavam os animais e aí eles não precisavam mais caçar e por isso não precisavam se mudar com tanta frequência. Então, eles começaram a formar esses acampamentos próximos aos rios e criaram, assim, as primeiras cidades. Como essa nova sociedade estava crescendo, ou essas novas sociedades estavam crescendo, foi necessário que eles formulassem uma organização mais complexa daquele grupo. Então, nós temos a formação dos primeiros estados. Aqui nós temos o Estado e as práticas religiosas, que vai falar um pouquinho sobre a mistura entre as leis e a religião. Uma interferia na outra. Temos natureza e religiões. Falar sobre politeísmo. E aqui um ponto importante também são as tradições orais e a valorização da memória, que os mais velhos passavam as suas informações e suas experiências sobre suas vivências, sobre as culturas, os costumes daquela sociedade para os mais jovens e assim o conhecimento era passado para frente. Só que isso era feito de forma oral, então nós temos depois o surgimento da escrita, os primeiros calendários. Então essas informações já ficaram gravadas de uma forma com que não necessariamente fosse transmitido oralmente. Agora no capítulo 2, nós temos o encontro de povos. A gente vai começar a falar sobre as colonizações, por exemplo. Então nós temos as grandes navegações, temos a importância das especiarias, que muitas das vezes eram as motivações dessas navegações. Então por exemplo, os portugueses estavam vindo para o Brasil, sem perceberem, vindo para o Brasil, pensando estar indo para as Índias, e a intenção deles de irem para as Índias era, na verdade, buscar especiarias, e eles chegaram aqui no Brasil. Então nós temos as navegações, as tecnologias das navegações, que eram os artifícios e recursos que eles usavam. Temos a sociedade ibérica no século XV. Então vai falar um pouquinho sobre Espanha e Portugal e o sistema de governo deles naquela época. Hoje a Espanha ainda não é uma monarquia de novo. Portugal é uma república. Nós temos o cotidiano nas embarcações. Essa parte aqui. Temos as rotas de navegação. Temos esse mapa aqui que vai mostrar sobre Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, foram navegadores. E o Tratado de Tordesilhas aqui também, que é um tratado feito entre Portugal e Espanha sobre a divisão da América do Sul. Nós vemos aqui na frente as sociedades africanas. Vou falar sobre três grupos da África, de como eles funcionavam, suas culturas, as tradições culturais africanas,
que aí a gente vai ver uma forma mais superficial, falando sobre a África como um todo. Aqui na página 275, encontro com os indígenas. Então são os portugueses, inclusive isso aqui é um trecho de uma carta de Peru Vaz de Caminha, descrevendo os indígenas. Então esse choque cultural dos portugueses com os nossos nativos. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre eles, mais especificamente sobre os indígenas, as sociedades indígenas. Aqui temos a oralidade e a educação indígena, que é mais ou menos no mesmo sentido daquele outro momento que a gente citou antes. Eles passavam as suas informações e suas histórias através da oralidade, mantendo assim a cultura viva dentro dos jovens também. Dessa forma eles ensinavam, então acontecia um processo de educação ali. Agora no capítulo 3 nós temos o início da colonização aqui no Brasil. Então, o início da exploração para o Brasil. O escambo, que era a troca que os portugueses faziam com os indígenas. Administração da colônia. As capitanias hereditárias. Temos o governo geral, que era de Portugal, como ainda era uma colônia. Temos a escravização dos indígenas. Aqui temos uma imagem descrevendo um pouco aquele momento. Aqui são as bandeiras de preação, aqui embaixo. Aqui uma pintura de Debré, os portugueses, bandeirantes no caso, né? E os indígenas. Agora nós temos as missões jesuíticas. Quem cursa essa disciplina comigo nesse semestre, talvez eu com o outro também, vai lembrar que nós aprendemos um pouquinho sobre as missões jesuíticas e os jesuítas foram muito importantes no processo de educação aqui no Brasil no início da colonização, até a Revolução Francesa, até o Iluminismo. Aqui temos a mão de obra africana. Engenho de açúcar. Falar um pouquinho como funciona. Aqui também, produção do açúcar. Trabalho nos engenhos. Sociedade colonial. A resistência à escravidão e os escravizados. Os quilombos, perdão. Aí temos uma menção aos holandeses no Brasil, né, o avanço da ciência e da arte aqui no Brasil. E é isso, nesse livro aqui, ele é uma parte do livro de escola da minha irmã, da matéria de história dela, porque parece que esse ano eles colocaram matérias integradas. E aí eles dividiram em certos módulos. Então esse aqui é o primeiro módulo, ela tá usando o segundo agora. E acho que tem mais um mais à frente, 1 ou 2. O que a gente observou aqui é o seguinte. Primeiro foi proposto para mim analisar um pouco da formação dos sujeitos e das sociedades no início de tudo. Então a gente começa vendo os nômades, nós começamos a ver o processo de sedentarização. Então eles vão deixar de se mudarem com tanta frequência e através da agricultura e da pecuária e também da instalação deles próximos aos rios, eles vão começar a criar as suas primeiras cidades. Então aquele grupo vai crescendo e aí nós começamos a ver as primeiras cidades. E como crescia e se expandia,
eles vão ter que começar a formular formas de organização daquele grupo. Então começa a criação do Estado, organismo-Estado. Depois nós vemos também a transposição de conhecimento através da contação de histórias, né, da informação sobre o passado, as culturas, os costumes dos mais velhos aos mais jovens, e acontece assim uma transposição da educação. Nós temos depois a criação da escrita, a criação do calendário, então eles começam a documentar aquilo de forma manual, de forma escrita, tanto que hoje nós temos vários achados, né, do Egito, os maias. Eu lembro em 2012, quando fizeram aquela conta do calendário, se não me engano foi dos incas ou foi dos maias, não recordo, ou asteca. Mas a gente vai começar a ver que essas sociedades consolidam as suas informações dentro desses registros, né, da escrita dos calendários. E aí, quando isso acontece, a gente começa a ver uma criação de um processo educacional dentro das sociedades. Então, como tudo funciona, as crianças e os jovens vão aprendendo sobre isso com os mais velhos. Depois, a união desses povos, quando nós começamos a perceber o processo de colonização, as grandes navegações. Então, portugueses encontram com africanos, encontram com indígenas primeiramente porque chegam aqui no Brasil e se deparam com esse grupo. Então acontece a escravização, acontece o escambo, depois a escravização desses grupos, e aí mais tarde eles começam também a escravizar os africanos, e aí acontece esse choque com essas culturas diferentes, tão diferentes, né? Os índios com os africanos, através dos portugueses, e os portugueses lidando com essas duas culturas tão diferentes. E assim a sociedade no Brasil vai crescendo também, e obviamente ali, principalmente com a missão jesuítica aqui no Brasil, a gente vê o processo educacional acontecendo, até porque nós temos, agora não vou me lembrar se foi Inácio de Loyola, mas ele vai criar até um dicionário tupi, né, para ensinar, ou um dicionário português para o tupi, para ensinar a língua portuguesa para os índios e assim unir mais ainda essas culturas. E hoje nós temos também o nosso português brasileiro com a mistura tão vasta de palavras com a língua portuguesa e a tupi-guarani, enfim. Nós vamos então acompanhando no decorrer dessas informações que o processo educacional ele acontece dessa forma, com a troca de informações de um grupo e outro. Então começa com o meu povo ensinando sobre os meus costumes, sobre os nossos costumes para os mais jovens, e aí os mais jovens ensinam para os seus filhos, ensinam para os seus filhos, ensinam para os seus filhos, e aí quando acontece a mescla da cultura do povo indígena com o português, ou do povo indígena com os africanos, ou os africanos com os portugueses, a gente vai ver essa troca de informações que não deixa de ser educação acontecendo. Então essa é a relação entre a educação e o ensino, a história e a educação, a história e a pedagogia. É que a história vai acontecendo e a educação acontece também, o ensino e o aprendizado. Então são esses os pontos que eu vou apresentar dessas informações que nós temos. Então cada um vai construir, cada grupo vai construir a nossa sociedade hoje no mundo, aqui no Brasil também, né? Nós somos frutos desses povos, desse encontro tão importante que aconteceu lá em 1500, 1600. Também acontece em outros locais, né? Nos Estados Unidos, os ingleses chegando na América do Norte. Temos o encontro também deles com os indígenas de lá, os nativos. Isso acontece também em outros locais da África, acontece em outros locais na Ásia. E a Europa inteira tendo toda essa comunicação com toda
toda essa gente. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro sobre como acontece a história e a educação, como elas se encontram, que é através dessas diferentes culturas. Eu acho isso muito bacana, sou apaixonada por culturas, não é à toa que eu escolhi letras em inglês, gosto muito de idiomas e culturas, enfim. E é isso, espero que tenha ficado inteligível. Muito obrigada. Então, tchau, tchau.